Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu povo, tá chegando a prova, tá chegando a prova, e eu sei que muitos temem uma prova maravilhosa, gente. Não sei o que vocês estão temendo. A prova de redação, redação da PM de Alagoas. Ó, vou logo adiantar também que você que vai fazer também o concurso do Corpo de Bombeiros do Maranhão e também a PM do Maranhão, essa aula sai para você, viu? Mas aqui eu vou me dedicar exclusivamente a você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado das Alagoas, aquele belíssimo estado, a orla mais linda do Brasil, do mundo está lá, tá bom? Perdoe-me os cearenses, os potiguares, como eu, mas a mais linda está lá. E galera, antes da gente começar aqui, eu quero te dizer o seguinte: você vai fazer essa prova, ó, vai ter uma cereja no bolo fundamental para você ativar sua melhor versão, sua versão de aprovado, de futuro policial militar da PM de Alagoas. E eu quero te falar sobre a nossa mega revisão. Eu ia dizer online, mas ele é presencial. Sim, presencial. Eu não estarei lá em corpo, mas estarei lá em orações, em vibrações para vocês. E ó, vai ser fundamental, porque neste dia, gente, ó, vai estar só aquele fogo, sabe? Aquele fogo, aquela vibração de quem está nessa pegada no propósito de ser aprovado. E deixa eu te dizer uma coisa, vai ser no dia 29 de agosto, viu? Véspera da prova. A equipe da tribo vai estar lá. E ó, é no Hotel Maceió Atlantic ou é Atlantic? Atlantic. Sei que é muito massa esse hotel. Vai ser babado, meu amor. Vai ter material impresso de alta qualidade. Vai ter uma camiseta personalizada, um manto para você chegar assim também no dia da prova, sabe? Com aquela cara assim, ó. Aquela cara de marrento, de marrenta, de quem já sabe que tem uma aprovação se aproximando, tá bom? Vai ter telão de LED, meu amor, aquele telão assim para você acompanhar tudo, sistema de som e de iluminação para botar inveja em qualquer sertanejo, em qualquer Wesley Safadão, chá de avião, tá? Vai ser babado mesmo. Ambiente super climatizado e muita emoção, ativação e conteúdo focado na prova, né? A gente vai ficar oba-oba, não. A gente vai ativar essa sua melhor versão, mas também vai ter muito foco na prova, todas as disciplinas, tá bom? E aqui a gente vai fazer tudo para te levar à aprovação, porque o seu sucesso é o nosso sucesso, meu amor. Então, o que a gente mais quer é você com aquela farda linda, tá bom? E vocês, por favor, me comuniquem também. As vagas estão esgotando, viu? Deixa eu colocar aqui o QR Code. Tá aqui, cadê? Tá aqui. Olha aí. Pega a tua câmera do teu celular, aponta para esse QR Code abençoado, fala com uma dessas pessoas aqui, ó, Gracinha, Vitor, Carol, Maria Clara, Thaís, Débora,
São especialistas em concurso e vão te apresentar tudo sobre a nossa mega revisão, tá bom? Presencial da PEMAL. E ó, espero lá, tá certo? Já deixa seu like também. Deixa eu tirar aqui, porque eu vou direto aqui para o nosso conteúdo, porque eu separei, olha, eu me debrucei sobre o edital, tá bom? Da PM. Eu gosto muito da banca Sebrasp, principalmente, assim, quando eu tô, assim, pensando em língua portuguesa, as questões de língua portuguesa e também, quando a prova de redação, eu fico tranquila quando se trata de Sebrasp, tá certo? Muita gente teme, ai meu Deus do céu, é certo e errado, eu acerto uma, se eu errar uma, anulo uma certa. Cara, são padrões. Aqui a gente tem várias aulas para você constatar isso, que existem padrões, principalmente na prova de língua portuguesa, que você pode seguir. Então você se prepara aqui com a tribo, tá bom? Aqui com a tribo tem tudo que você precisa. E deixa eu falar uma coisa para vocês também. Quando a gente está falando em redação, são padrões também. A Sebrasp, ela não é como toda banca. Ela é uma banca criteriosa, tá certo? Mas ela é uma banca também muito objetiva. Então, assim, a galera que gosta de enrolar muito em redação não se dá bem com o Sebrasp. Pra vocês terem uma ideia, a Sebrasp é a responsável hoje pelo maior exame da América Latina, acho que é o segundo maior do mundo, que é o Enem. A Sebrasp é a responsável por isso. Então ela precisa ser muito coerente, o mais coerente possível, o mais justo possível, tá certo? Nas suas avaliações, porque ela já está habituada a fazer esses processos seletivos, esses certames muito grandes, tá bom? Que tem uma abrangência nacional. No caso aqui da PM de Alagoas, é a segunda vez, né, que está sendo feita pela Sebrasp, realizada pela Sebrasp. E assim, eu achei uma prova massa, de língua portuguesa, e o tema de redação que foi só no concurso anterior foi só para o cargo de oficial, né, mas soldado vai ter redação neste ano. E você vai detonar. Eu trouxe aqui uma análise do último tema, o que deveria ter sido apresentado no último tema, e não se preocupe porque o tipo de abordagem é o mesmo, tá certo? Então vamos lá, você vai saber exatamente o que fazer para conquistar a nota máxima nessa redação, tá bom? São 30 pontinhos, já são teus. Ok? Então vamos embora. Olha só. A Sebrasp, ela não é uma prova que vai exigir, uma banca que vai exigir de você criatividade, não. Ela vai exigir de você obediência, tá? Obediência. Obediência a quê, professora? Calma. Primeiro você tem que ser objetivo, como eu já falei. Extremamente objetivo, sem enrolação, tá bom? Atendimento integral aos tópicos. A Sebrasp ela vai te apresentar uma frase tema, um recorte temático, em seguida ela vai trazer de 2 a 3 tópicos para você seguir. Então você vai ter que atender, mencionar, desenvolver e se aprofundar nos 3 tópicos que estão relacionados ao tema. E também uma estrutura organizada. Eu vou te mostrar hoje eu acredito ser o melhor caminho para você desenvolver uma redação para a banca Sebrasp, especificamente para o cargo de soldado da PM de Alagoas, tá certo? Então, ela é uma banca assim que não tem tempo a perder. Ela corrige muitas redações, ela tem muitos avaliadores, tá? Eu já participei várias vezes do processo de formação de corretores da Sebrasp para o Enem, e ela é muito criteriosa, tá certo? E ela não quer perder a vez para a principal concorrente dela, que é a FGV, tá? Tem rixa, menino, tem rixa entre elas. Vamos lá. Então, como é que o examinador, o corretor da Sebrasp pensa ao corrigir uma redação? Ele tem um roteiro, é como se fosse um papelzinho. Ele tem literalmente um papelzinho ali, tá? O passo a passo. Ele vai querer ver se você, ó, no quesito 2.1, você abordou o item A? Então ele vai ver, abordou? No quesito 2.2, abordou o item B? Quesito 2.3, abordou o item C? Ele vai ver isso. E o interessante é que cada um desses itens ou tópicos estejam em um parágrafo, tá? A estrutura textual tá check, tá ok? Tem introdução, que ela vai pedir uma dissertação. Aí não importa se é dissertação argumentativa ou dissertação expositiva. Você vai apresentar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá bom? A apresentação do tema, por exemplo, como ela se dá? A apresentação, isso tem a ver também com a estética do seu texto. Se é aquela pessoa que, quando escreve, parece que está escrevendo num ônibus em movimento, cuidado. Ela não vai tolerar a ilegibilidade. O garrancho, não necessariamente a letra feia, vai te fazer perder ponto. Mas a ilegibilidade vai fazer. Então, muito cuidado. Por isso que é bom você ter uma boa gestão de tempo de prova, para você poder fazer um rascunho, um projeto de texto e, finalmente, fazer a sua redação. Lembrando que redação, ela elimina e classifica, tá certo? Então, ela te joga para as cabeças. Décimos, eu estou falando décimos. Recentemente eu elaborei um recurso
para um amigo meu que fez uma prova do TJ, foi do TCE, do Rio Grande do Norte, não me recordo. Então eu fiz ali uma varredura na redação dele, a gente conseguiu aumentar, a gente majorou 1,16. 1,16. Ele subiu 10 posições. Com esse 1,16. Então é fundamental, cada décimo conta, tá bom? E penalizações gramaticais. Eu vou falar também como que se dá esse processo de avaliação, tá bom? Então, ó, os padrões definitivos deixam claro que a banca trabalha por critérios objetivos e por níveis de atendimento. Então, ela vai perguntar: você atendeu o que foi, você mencionou e desenvolveu, atendeu o que foi solicitado? Aí ela tem esses critérios aqui, ó, não abordou, apenas mencionou, abordou e desenvolveu. É isso que você tem que ter. Desenvolver. Desenvolver é você afirmar, exemplificar, explicar, não só ficar na superfície, tá bom? Então vamos lá, ó. A correção da redação da PM de Alagoas, como é que vai se dar? Olha só, pelo menos 3 corretores, você vai passar na mão de 3 pessoas aí. Por quê? Porque 2 examinadores vão avaliar 2 examinadores, tá? Não necessariamente eles se conhecem, não tem o seu nome identificado ali, então eles vão corrigir independentemente, de forma independente a sua redação, mas vão avaliar o critério de conteúdo. A apresentação do tema, atendimento do tema e tudo mais, a coesão, a coerência, tudo, sabe? Essa é a parte mais robusta. Então são 2 avaliadores. E aí, depois de passar pela nota de conteúdo, eu vou já falar como é que se dá essa avaliação, porque aqui o corretor A vai avaliar, o corretor B avalia a parte de conteúdo apenas. Beleza, vale 30 pontos. Se esse aqui te deu 20 e esse aqui te deu 22, tá? A gente vai somar, beleza? Dá dá 42. Meu Deus do céu. 42 dividido por 2 dá 21 pontos. Beleza, 21 pontos. Aí depois que a sua redação vai para esse examinador aqui que vai ficar responsável pela parte de domínio da norma padrão, da modalidade escrita, ou seja, gramática. Ele que vai avaliar os erros, tá certo? Os desvios gramaticais. E aí, gente, olha só, é uma fórmula maravilhosa. Essa aqui é a fórmula que aqui é utilizada para te atribuir uma nota na redação, que é NPD igual a NC menos 6 vezes NE dividido por TL. E o que é NPD? É a nota da prova discursiva, é a nota geral. NC é a nota do conteúdo. Lembra que 2 corretores vão avaliar, vão somar a nota dos 2 e dividir por 2. Então, essa nota vai ser igual a isso aí, ó. Aí, ó, nota de conteúdo é igual a menos 6. Esse menos 6 é o fator de desconto. Aconteceu já de a Sebrasp colocar menos 3, menos 2, menos 4, mas nesse caso aqui é menos 6. NE é número de erros e TL é total de linhas. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Faz teu melhor para preencher as 30 linhas. Isso vai te ajudar na sua nota final, tá certo? Quanto mais linhas você fizer, mais chance você tem de ter uma nota maior. Por quê? Porque depende, você vai pegar o número, ele vai pegar depois o número de erros, a nota do conteúdo, por exemplo, digamos que seja 30 aqui, e aí ele vai pegar o número de erros, se você tiver 10 erros aqui, por exemplo, e aqui o total de linhas, se você fez 20 linhas, aí você vai ter aqui, ó, 6 vezes 10 dá 60. 60 dividido por 20 dá 3, gente? 3. Então é a nota do conteúdo 30 menos 3, basicamente. Vai dar 27. Se você tivesse aqui, ó, 30 linhas, olha aqui, vamos lá. Número de erros 10, 6 vezes 10, 60. 60 dividido por 30 dá 2. Então, no caso, você ficaria com 28. 1 ponto a mais. É isso? Eu me esqueci mais ou menos do que eu falei. Mas vamos aqui para frente, tem exemplos. Olha só. No exemplo 1, nós temos aqui um caso. Digamos que você escreveu 26 linhas, teve uma nota de conteúdo 28 pontos e teve 4 erros, tá bom? Então, o que vai ser feito? A nota da prova discursiva é igual a 28, sua nota de conteúdo, menos 6 vezes 4, 6 é o fator de desconto, 4 é o número de erros, dividido por 26, que é o número de linhas, certo? Então, a sua nota da prova discursiva vai ser 28 menos 0,92, que é o resultado desse cálculo aqui, que dá o quê? 27,8. Mas olha só o exemplo 2, se você tiver a mesma nota de conteúdo, o mesmo número de erros, só que 30 linhas, em vez de 26 linhas. Então, você vai ter o quê? Ó? Olha o desconto, como é que fica. Ó. No caso aqui, em vez de 0,92, vai ter 0,80.
0,8. A sua nota aqui com 26 linhas é 27,08. A sua nota com 30 linhas, 27,2. Cara, isso aqui isso aqui equivale a pelo menos umas 8 a 10 posições, tá certo? Cada décimo conta. Cada décimo vai contar. Então, isso aqui é diferencial. Faz aí um esforço para ter essas 30 linhas preenchidas, para cometer o mínimo de erros possível, tá bom? Faça sempre aquela parte do recuo, do parágrafo, não precisa ser muito grande. Cuidado com a translineação, para você fazer a separação, não ultrapasse a margem. Cuidado com rasuras também, por isso que é importante você fazer um rascunho, tá certo? E procura preencher as 30 linhas. Quando que é considerado uma linha completa? Quando há pelo menos 3 palavras completas escritas numa linha, tá bom? E aí, detalhe do edital, tá certo? Avaliações divergentes. Olha só, isso aqui é um trecho do edital, que diz o seguinte: 2 notas de conteúdo da prova discursiva serão consideradas convergentes, certo? Aceitáveis se diferirem entre si em até 25% da nota máxima de conteúdo possível na prova discursiva. Qual é a nota máxima possível? 30 pontos. Então, os 2 avaliadores que vão avaliar a sua prova, né, o critério de conteúdo, a divergência entre eles, entre as notas atribuídas por cada um, a soma não pode ser maior do que 25% de 30, tá bom? Vou já explicar com um exemplo. Caso as correções divirjam em mais de 25% da nota máxima na prova, uma terceira correção será realizada e, neste caso, a nota atribuída à prova será a média das 2 notas mais próximas. Isso aqui é muito bom, mas muito bom mesmo, porque existem corretores sem noção. Aquele corretor que pune demais, que penaliza demais, que é sem noção, cada frescurinha ele quer penalizar. Então, se a nota dele, por exemplo, se ele for muito criterioso e o outro for mais justo, essa nota aqui provavelmente será desconsiderada. Olha só o caso. O que vai significar 25% da nota máxima? O edital diz o seguinte: as notas são convergentes se diferirem até 25% da nota máxima. A nota máxima é 30 pontos. Então, 25% de 30 pontos é igual a 7,5 pontos. 7,5. Então, não pode, assim, o corretor 1 não pode ter uma nota em relação ao corretor 2 que seja de 7,5 pontos ou mais, tá? Então, até 7,5 pontos de diferença, tá ok, tá normal. Como assim, professora? Vamos ver, ó. Digamos que no caso 1, o corretor A te deu 28 pontos e o corretor B te deu 25 pontos. Aí a gente vê que 28 menos 25 é 3. Então, essa diferença aqui, lembrando que o nosso critério é 7,5, que é igual a 25% da nota máxima. Certo? Então, ó, não divergiu em mais de 7,5, não, deu só 3 pontos, beleza. A sua média, então, vai somar 28 com 25, dividir por 2, que vai dar 26,5, ok. Aí, no caso 2, digamos que você pegou um corretor que te deu 29 pontos e o outro te deu 20 pontos. Então, 29 menos 20 é 9. 9 é bem maior que 7,5, né? Bem maior. Então, o que vai acontecer? Como divergiu muito, em mais de 7,5, 7,5 pontos, a gente vai para um terceiro corretor. E aí, por exemplo, se esse terceiro corretor te der ele vai te dar uma outra nota. Aí vai ver se ela está mais próxima dessa ou dessa, tá bom? E aí, olha só, digamos que o terceiro corretor te deu 27 pontos. Então, o primeiro te deu 29, o segundo te deu 20, o terceiro te deu 27 pontos. O que vai acontecer? Quais são as mais próximas? 27 e 29. Eles vão considerar essas duas. Porque a divergência entre elas, ó, é só de 2 pontos. Então, são as mais próximas. O que eles vão fazer? 29 mais 27 dividido por 2 igual a 28. Tá certo? Então, a Sebrasp eu gosto porque ela quer evitar o máximo possível interposição de recursos, correções injustas, porque isso dá muito trabalho para ela não quer ter trabalho. Então, ela já coloca esses critérios aqui para que haja o maior nível de justiça possível, ok? E aí eu tenho aqui com vocês o tema da última redação, do último concurso da PM de Alagoas, que foi em 2021, tá? Isso aqui é o tema da redação, vai ser o tema da redação, foi, aliás, o tema da redação para o cargo de oficial, tá? Não de soldado, só que esse ano a gente vai ter. No último não houve prova de redação para soldado, só que em 2026 vai haver. Então, a gente tem aqui o texto motivador. Eles trouxeram 2 textos motivadores, muito bons, inclusive. Então, esse aqui é o texto 1, tá bom? E
o 2 aqui também, o texto 2, nós temos, e o tema qual foi? O tema foi esse aqui, ó. O papel do policial militar na sociedade contemporânea. Um tema excelente. Só que aí você tem que ficar atento, porque quando se trata de Sebrasf, você não vai falar só sobre o papel do policial militar na sociedade contemporânea. Não. Você tem os tópicos que precisa abordar. Assim, é muito importante que você leia os textos motivadores, porque dali você tira ideias, você tira, por exemplo, formas de retomar uma palavra-chave. A tese principal aqui para essa redação estava presente nos textos motivadores, tá certo? Então você tem aqui esse tema, o papel do policial militar na sociedade contemporânea. E aí, ao elaborar o seu texto, discorra necessariamente sobre os seguintes aspectos. Olha só, essa prova aqui valia 20 pontos. O aspecto 1, qual era? A promoção dos direitos humanos no trabalho preventivo e repressivo da Polícia Militar. Então, eu tinha aqui 2 aspectos dentro desse aspecto, ó, preventivo e repressivo. E no segundo, eu tenho o quê? Ó, formas de atuação educativa do policial militar na sociedade. Então, aqui, atuação educativa do policial militar na sociedade. E quando você vai para o texto motivador, por exemplo, o texto 2 é muito bom, ó. Os policiais militares são agentes de transformação social. Olha só, Sebrasp gosta muito de tema que tem esse cunho muito social, muito humanizado, tá bom? Então, ó, os policiais militares são agentes de transformação social colocados em um ponto privilegiado da sociedade, pois, de um lado, representam a face mais visível do Estado e, de outro, estão mais próximos da população e, consequentemente, mais próximos dos seus conflitos sociais. Olha aí, ó, papel do policial militar. São profissionais que podem e devem ser os mais promissores agentes de promoção dos direitos humanos. Então, aqui, eu não quero o policial que, eu só tô lá para combater o crime, faixa na caveira. Não. Lembre-se de que um dos critérios é a questão da prevenção, tá? Isso aqui é muito importante quando ele fala, os policiais militares são agentes de transformação social. E lembre-se de que os critérios falam sobre direitos humanos. A promoção, como que os policiais podem promover os direitos humanos a partir de um trabalho preventivo e de um trabalho repressivo. Prevenção e combate. E depois, a atuação educativa. Quem já participou, já ouviu falar do PROERD, gente? Isso aqui é uma ação educativa da Polícia Militar. Tá certo? Então procura saber também se existem já ações, programas do estado de Alagoas voltado à segurança pública. É interessante. É interessante que você saiba dados. Vai fazer uma redação sobre, aliás, para a Polícia Militar de Alagoas, é interessante que você conheça aqui alguns aspectos, algumas atualidades sobre o estado de Alagoas, ok? E aí, quando a gente vai lá para o primeiro também, é muito interessante a gente observar, ó, a segurança pública foi influenciada pela nova concepção da Constituição Cidadã. Então, está falando de cidadania, isso é cara de Sebrasp. O que trouxe reflexos para a doutrina de polícia e para a própria atividade de segurança pública. Para a atividade policial, pode-se citar 3 aspectos importantes dessa mudança. Olha aqui, ó, já está citando aspectos que têm uma relação com o aspecto cidadão, influenciado pela Constituição Cidadã, de 1988. A polícia deve reconhecer o cidadão como sujeito de direitos. O cidadão tem deveres para com a segurança pública e o policial também é um cidadão e precisa que seus direitos sejam assegurados. Então, o policial militar não está ali apenas para garantir a segurança dos outros. Ele deve resguardar também, e as pessoas também devem resguardar os direitos do policial militar. Tá? Olha aí, gente, que milagre! Estão falando bem dos policiais, estão beneficiando os policiais, porque nossa sociedade está acostumada a fazer o contrário, não é verdade? Então, olha só, nesse contexto, tornou-se imprescindível que as forças policiais do Brasil se adequassem à nova realidade. Então, ó, ele está falando do papel do policial militar na sociedade contemporânea. Você tem que trazer esse contemporâneo. E qual é essa nova realidade? Ser instrumento a serviço do cidadão. Ok. A corporação policial, olha aqui uma forma de você retomar a polícia militar. A corporação policial faz parte da comunidade e, portanto, defende os interesses do cidadão e não os do Estado ou de dado governo. Não, é os do cidadão. Tornou-se necessário ainda priorizar o reconhecimento da dignidade inerente a todo ser humano e de seus direitos, principalmente os referentes à liberdade. Olha aí. Então,
já está trabalhando aí com os futuros policiais, já estava, né? Porque foi de 2021. Essa filosofia se opõe às culturas combatentes, olha aí. Essa nova filosofia contemporânea se opõe às culturas combatentes e repressivas, nas quais os infratores da lei são vistos como inimigos ou ameaças sociais. Mas eu posso falar que os infratores, os criminosos, eles são inimigos ou ameaças sociais? Eu não vou fazer essa prova, então eu acho que eu posso falar. Eles são vistos, mas e cuja aniquilação é considerada como solução vitoriosa para a polícia da sociedade. Então, o que ela está falando aqui, basicamente, é que a gente tem que parar com essa visão, digamos, de espetacularização da violência, sabe? De aniquilação do infrator. Sim, um criminoso ele é inimigo da sociedade, ele é uma ameaça social. Eu discordo desse ponto aqui. Mas a cultura de aniquilação, de anulação, não, porque todos têm direito à ressocialização, tá? A julgamento e tudo mais. Então, a aniquilação, essa cultura de linchamento, por exemplo, de justiçamento, não é uma solução vitoriosa para a polícia nem para a sociedade. Se considerarmos o conceito do Ministério da Justiça, de que a segurança pública é exercida com a finalidade de afastar o crime e a violência para preservar a cidadania, ó, aqui o conceito do Ministério da Justiça, qual é? Segurança pública é exercida com a finalidade de afastar o crime e a violência para preservar a cidadania. Conclui-se que é indispensável que a atividade policial seja pautada no respeito à dignidade da pessoa humana. Então, o papel, cadê? A atividade policial é pautada no respeito à dignidade humana. Assim, é conclusão lógica a de que devem ser respeitados os direitos fundamentais, de que seja utilizada a força como meio excepcional e proporcional. Ó, aqui, já tem repertório para você, ó. A força deve ser usada como meio excepcional, não em todo caso, só quando muito necessário, e proporcional, né? Você não vai matar a muriçoca com a bazuca, tem que ser proporcional. De que se busque a integração comunitária e de que se trabalhe com profissionalismo e neutralidade política. Eu sou muito fã de vocês que buscam carreiras policiais. Eu tenho certeza de que a polícia militar ela só tem a ganhar, e assim como a sociedade também. Porque vocês são pessoas que são letradas, são pessoas que buscam melhoria de vida e que buscam também uma vaga na polícia militar, nessa corporação, como propósito. Tá? Não, é porque é bonito. Você vai entrar na PM porque é bonito? Cara, tem que ter propósito também. Agindo assim, a polícia garante a atuação dentro da legalidade e conquista legitimidade para suas ações. Ó, o que ela vai conquistar. Atuação dentro da legalidade e legitimidade para suas ações. Acho que é muito interessante também falar sobre essa proximidade da sociedade com a polícia. Eu estou trazendo aqui o tema de 2021, mas lembre-se de que pode cair qualquer tema relacionado às atualidades. Mas eu acredito muito que ainda há muito espaço para algum tema da segurança pública. A gente teve, por exemplo, a prova da PM de Pernambuco em 2023, foi sobre turismo sustentável, mas foi a OCP. Então a OCP, ela tem uma pegada diferente da Sebrasp. Sebrasp, ela costuma colocar algo relacionado quando se trata de carreiras policiais, PM, Polícia Civil, ela costuma trazer temas relacionados à área da segurança. Claro, transversalizados com educação. Então a gente pode pensar aí em algo relacionado à violência contra a mulher, contra idosos, contra crianças e adolescentes, a questão dos impactos da tecnologia na segurança. Eu trouxe para vocês 2 propostas de temas para vocês treinarem, tá bom? Então nós temos esses 2 textos motivadores para falar sobre o papel do policial militar na sociedade contemporânea. Lembrando que a gente precisa falar sobre a promoção dos direitos humanos no trabalho preventivo e repressivo e também uma forma de atuação educativa do policial na sociedade. Então, se você olhar com olhos de Tandera para esses textos, você vai ver que o texto motivador praticamente entregou a resposta quando afirmou isso aqui, ó. A corporação policial faz parte da comunidade e, portanto, defende os interesses do cidadão e não os do Estado ou de dado governo ou de qualquer outro governo. Então, a corporação policial é parte da comunidade. Tá bom? Então, quando ela está defendendo a comunidade, ela está se defendendo também. E os policiais militares são agentes de transformação social. Transformação social.
o examinador ele já tinha uma tese. O policial militar é agente de cidadania. Então, deixe isso claro, ó, é agente de cidadania. O papel dele é promover, garantir, resguardar a cidadania da comunidade da qual ele faz parte. Tá certo? Então, olha só, vamos ver. A gente tem os tópicos, como é que a gente vai construir uma redação de excelência. Isso aqui você pode adaptar para vários temas. Lembrando sempre, eu trouxe 2 temas ao final para vocês e vocês vão seguir, certo? Fazendo aquele esqueminha. Você tem que contemplar os tópicos. Então, vamos ver. A gente tem aqui, tópico 1, promoção dos direitos humanos no trabalho preventivo e repressivo do policial militar. Vale 9 pontos e meio. Então, a gente tem 2 dimensões aí, preventiva e repressiva. A gente precisa falar das 2. E o tópico 2, formas de atuação educativa do policial militar na sociedade. Ela te convida a encerrar o texto com uma perspectiva positiva e propositiva, certo? Você tem que falar, o que é propositiva? No caso, é você apresentar proposições, propostas, beleza? Então, qual seria a estrutura ideal? Eu tenho o tema e 2 tópicos. O primeiro tópico tem 2 aspectos, o segundo tópico tem um aspecto. Como que você pode fazer? A Sebrasp, ela quer, o corretor, o avaliador, o examinador da Sebrasp, ele quer encontrar imediatamente os tópicos, de preferência separados por parágrafos. Então eu tenho, o que eu sugeri aqui para vocês? Como a gente tem 2 tópicos para a gente trabalhar. Um desses tópicos, ele tem 2 aspectos, então eu pensei aqui em 3 parágrafos destinados a esses tópicos. O primeiro parágrafo, parágrafo 1, seria a introdução, para você contextualizar, trazer o tema e mencionar todas as palavras-chave do tema. É muito importante que quando o corretor olhar, ler a sua introdução, ele já veja o tema ali, tá certo? No parágrafo 2, os direitos humanos na atuação preventiva, lembra do tópico 1? Ele fala preventiva e repressiva. Então, no parágrafo 2, a gente vai falar sobre direitos humanos na atuação preventiva. No parágrafo 3, direitos humanos na atuação repressiva. Então, aí a gente já contemplou o tópico 1. E o tópico 2, professora, ele vai atuar também como conclusão, porque ele tem esse viés propositivo. Quando ele fala aqui, ó, formas de atuação educativa do policial militar na sociedade, como se fosse, como que o policial pode agir de forma educativa na sociedade para garantir os direitos humanos, a cidadania, certo? Então isso aqui pode vir, pode ser trabalhado esse aspecto já com um aspecto conclusivo, já com um aspecto propositivo, tá bom? Então você pode fazer isso. Se forem, por exemplo, 3 tópicos, eu acho difícil eles colocarem 3 tópicos. Aí você pode fazer também a mesma coisa. Você pode, na introdução, falar sobre o primeiro, aí você não faria aquela contextualização toda. Você já começaria falando do primeiro tópico, depois do segundo tópico, depois do terceiro tópico, depois lá no quarto você faria o último tópico, tá bom? Você pode trabalhar 2 tópicos. Eu vi redações, por exemplo, desse concurso, que fizeram um parágrafo enorme para conseguirem abordar esse aspecto da atuação preventiva e da atuação repressiva. Tem corretor que não gosta, quando dá esse desequilíbrio, porque foi um parágrafo, acho que ficou com, sei lá, 15 linhas. Então fica muito desproporcional. Por isso que é bom você diluir, você distribuir, isso fica muito mais interessante. Tá certo? Então, como é que ficaria essa introdução? O que a gente vai fazer na introdução para começar? A gente vai apresentar o tema, a gente vai demonstrar a compreensão institucional da PM. Você tem que falar sobre a importância da PM ou o papel da PM, tá certo? O que é preciso a PM fazer. E a gente vai ter que antecipar os tópicos. Quais são os tópicos? Aquele lá, atuação preventiva e repressiva e a questão da atuação educativa, ok? Então a gente já tem que mencionar isso na introdução, porque é como se você estivesse apresentando já o seu projeto de texto. Então olha só como ficou. Na sociedade contemporânea, lembrando que tem essa palavra contemporânea, se a gente fala só sociedade, ficaria de alguma forma incompleto, mas na sociedade contemporânea, a segurança pública demanda uma atuação pautada pela cidadania e pelo respeito aos direitos fundamentais. Então aqui eu já estou entrando, já estou contextualizando, certo? Então estou falando aqui de segurança pública, estou falando aqui, ó, em atuação, no caso que eu vou falar, como eu estou falando de alguma força policial, pautada pela cidadania e pelo respeito aos direitos fundamentais. Então aqui eu já estou muito casada, muito coerente com o conteúdo dos textos motivadores. Aí continuando. Nesse contexto,
O policial militar assume papel indispensável na promoção dos direitos humanos. Aqui, ó, eu já retomo algo muito importante. O policial militar. Aí eu vou ter que trocar nesse contexto. Posso colocar aqui nesse viés, porque eu vou falar nesse contexto no próximo parágrafo. Agora que eu vi, nesse viés. Ou nesse sentido. Não, nesse sentido fica melhor. Nesse sentido. Não faça como eu, não repita, tá certo? Elemento coesivo. Nesse sentido, o policial militar assume papel, ó. Opa! Assume papel indispensável, onde, ó, o papel do policial militar na sociedade contemporânea, na promoção dos direitos humanos. Olha aí, já estou retomando as palavras-chave. Aí, tanto em suas ações preventivas e repressivas, quanto em sua função educativa junto à coletividade. Olha aqui, tanto em suas ações preventivas e repressivas, quanto em sua função educativa junto à coletividade. Então, aqui eu já retomei tudo que é necessário. Falei sobre os tópicos, contextualizei o tema, tá certo? E já posso começar falando isso aqui. E aí, o que eu vou fazer nos próximos? O meu próximo parágrafo, eu vou falar aqui sobre, cadê? As ações preventivas, certo? Depois, eu vou fazer um sobre as ações repressivas. E lá na conclusão, eu vou falar sobre a função educativa. Mas é primordial que você já apresente esse plano, esse projeto, na introdução, ok? No desenvolvimento, o parágrafo 2, o que a gente vai fazer? Eu tenho uma estratégia que é muito interessante para a maioria das outras redações. Quando a gente está falando da Sebrasp, que quem tem, inclusive, o curso de redação da tribo, vai ver que é o RAP, REF, REC, RAP. Só que quando eu estou falando aqui Sebrasp, especificamente aqui para o concurso da PM de Alagoas, eu transformei em RAP, REF, REC e REP. Tá bom? Por quê? Porque isso aqui é o passo a passo para você construir o parágrafo de desenvolvimento, de argumentação. Então, você vai falar nesse P2 aqui sobre os direitos humanos na atuação preventiva. Atuação da polícia militar, certo? Com relação à sua atuação preventiva para garantir os direitos humanos. Então, vamos aqui, ó. Olha aqui porque eu falei nesse contexto. Ó. Nesse contexto, eu não gosto de iniciar o primeiro parágrafo de desenvolvimento com primeiramente, em primeira análise, a princípio. Por quê? Porque está havendo aí uma mudança nos aspectos da Sebrasp, nos critérios da Sebrasp. Quando você inicia o parágrafo, que é o segundo parágrafo da redação, com inicialmente, primeiramente, é como se você estivesse iniciando ali a sua redação. Isso aí fere muito a questão da progressão textual. Porque um parágrafo tem que estar conectado ao outro. Então, se eu falo primeiramente, e a introdução, não valeu, não? Não indica, isso não quer dizer necessariamente que você vai ser penalizado se você começar com primeiramente e em primeira análise. Mas alguns corretores já estão, ó, franzindo a testa, assim, para esse tipo de estratégia. Então, você pode iniciar nesse contexto, nessa perspectiva, a partir disso. Porque quando eu estou falando nesse contexto, nessa perspectiva, eu estou falando do que foi dito anteriormente na introdução. Tanto que no próximo parágrafo você vai iniciar com além disso. Além disso o quê? O que eu falei no parágrafo anterior. Então isso aqui tem muito mais uma vibe de progressão textual, sabe? De mecanismo coesivo, de operador argumentativo bem trabalhado. Beleza? Então nesse contexto, agora eu vou falar sobre a promoção dos direitos humanos evidencia-se no trabalho preventivo desempenhado pelas corporações estaduais. Então aqui eu tenho, ó, a promoção dos direitos humanos, eu tenho que falar sobre direitos humanos, se é evidenciada onde? No trabalho preventivo. De quem? Das corporações estaduais. Isso aqui é uma forma de eu retomar policial militar, polícia militar, tá certo? Então aqui eu já retomei. Esse meu tópico frasal, que é o meu RAP, né, que é a retomada do argumento ou do problema, nesse caso, eu vou retomar o meu argumento. Meu argumento é a questão do trabalho preventivo na garantia dos direitos humanos. Trabalho preventivo da polícia. Então, retomei nessa primeira frase. Na segunda frase, eu vou trazer o repertório fundamentador. Olha só, continuando. Cadê meu verdinho? Nessa perspectiva, o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de atuar antes da ocorrência do delito. Opa! Então, eu trouxe aqui um repertório fundamentador, que é o quê? O artigo 1º da Constituição Federal, que fala sobre o princípio da dignidade humana, tá certo? E esse princípio,
de certa forma, impõe ao Estado esse dever, a obrigação de atuar antes da ocorrência do delito. O que é atuar antes da ocorrência do delito? É atuar de forma preventiva. Então, aqui, ó, antes, cadê? Trabalho preventivo. Certo? E aí eu vou dizer por meio do quê? Porque, olha, não basta você mencionar, você tem que desenvolver, ó. Como é que esse trabalho preventivo da polícia vai ser feito? Por meio da mediação de conflitos e de programas de proximidade, como o Ronda do Bairro em Alagoas. Então, esse aqui é um programa estadual. Da onde? Do estado de Alagoas. Então, o que eu fiz aqui? Eu trouxe, no caso, eu trouxe também o meu repertório, aqui dentro dessa frase eu já trouxe também o REC, que é o repertório concreto, que é um exemplo. Então, eu falei que a Constituição Federal, em seu artigo 1º, trata da dignidade da pessoa humana e imputa ao Estado o dever de atuar de forma preventiva, ou seja, antes da ocorrência do delito. E como que isso ocorre? Por meio da mediação de conflitos e de programas de proximidade. Acho que faltou aqui colocar proximidade com as comunidades, com a sociedade. E aí, o que eu fiz? Isso aqui vai ser o meu REC, como o Ronda no Bairro em Alagoas. É um exemplo concreto dessa atuação preventiva da Polícia Militar para a garantia dos direitos humanos. Está vendo como é simples você pensar? E como é que eu vou finalizar esse parágrafo? Eu vou trazer o REP, que é a repercussão, ou seja, as consequências positivas disso. O que que eu conquisto, o que que alguém conquista com essa presença preventiva da polícia? Olha só. Como resultado, você pode falar também consequentemente, fortalecem-se a confiança institucional, a cultura de paz e a preservação da ordem pública. Então, isso aqui é a minha repercussão. Pegou a visão? Então, eu vou retomar o argumento, que é a atuação preventiva da polícia na garantia dos direitos humanos. Trouxe o artigo 1º da Constituição Federal, que fala sobre o princípio da dignidade humana, que deve ser garantido a partir da atuação do Estado, atuação preventiva. Nesse caso, o Estado é representado pela Polícia Militar. Tá certo? E como que essa ação preventiva ela é consolidada? Pela mediação de conflitos e pela proximidade com a sociedade, com a comunidade. E aí eu tenho um exemplo concreto disso? Tenho. Ronda do Bairro em Alagoas. Você pode dar exemplos também de outros estados, mas é interessante que você traga do próprio estado. E aí depois vou finalizar como? Com uma repercussão, com um impacto positivo disso. Como resultado, ou consequentemente, fortalecem-se a confiança institucional, a cultura de paz e a preservação da ordem pública. Pronto. Agora eu vou para o próximo tópico. O corretor ele vai olhar isso aqui, caraca, a pessoa já falou aqui tranquilamente sobre o primeiro tópico, vou ver se ela falou sobre o segundo tópico. E você vai falar, olha aí. Então nós vamos mais uma vez, só que dessa vez a gente vai falar sobre direitos humanos na atuação repressiva, tá certo? Antes a gente está falando com prevenção, antes do delito. E quando o delito ocorre? Vamos lá. Lembrando que é a atuação repressiva, mas ainda garantindo os direitos humanos. Não é para chegar com o pé na porta, não. Bandido bom e bandido morto, não. Não tem isso, não. Ó, ademais, isso aqui é um elemento coesivo que vai garantir a progressão textual. Isso aqui é nota de coesão, viu? Fundamental. Ademais, os direitos humanos devem orientar as ações repressivas. Então, quem deve orientar as ações repressivas da polícia? Os direitos humanos. As quais exigem observância aos princípios da legalidade, está lá no texto, da legalidade, da proporcionalidade e da excepcionalidade do emprego da força. Então, quando que eu devo usar a força? Quando é de forma legal, eu não posso sair torturando, espancando a galera, é proporcional à situação, tá bom? Por exemplo, eu tenho um policial militar homem, grandão, certo? E tem uma mulher, sei lá, cometendo um delito, uma mulher muito frágil, pequena, ainda que ele esteja cometendo delito, ele não pode usar a força desproporcionalmente. E também da excepcionalidade, só quando necessário, quando ele se depara com ameaça. Usem muito as aulas de direito, noções de direito, tá certo? De atualidades, para vocês terem repertórios para essa redação. Eu trouxe aqui uma portaria interministerial lá do Ministério da Justiça que fala justamente sobre isso aqui, sobre os critérios para a utilização da força. Então, ó, no meu RAP, que é a retomada do argumento, o argumento é o quê? Cadê meu vermelhinho? Ó, direitos humanos, mais uma vez.
orientar as ações repressivas que exigem observância, atenção aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da excepcionalidade no emprego da força. Então, a polícia militar ela deve agir de forma repressiva, tá? Mas ela tem que se orientar por esses princípios aqui, para não ser injusta, para garantir o respeito aos direitos humanos. Inclusive, jamais mencionem algo que diz respeito aos direitos humanos numa redação da Sebrasp. Gente, já vi muita gente perdendo pontos valiosos porque falou assim coisas, mencionou coisas assim que nem pareciam desrespeito aos direitos humanos. Por exemplo, fala proibir a pessoa de ter acesso à internet. Isso é um desrespeito aos direitos humanos, que todos têm direito de acesso à informação, tá? Impedir a pessoa de sair de casa. Você tem direito de ir e vir, excepcionalmente quando você está cumprindo pena. Então, muito cuidado com essas falas, tá certo? Porque isso pode sim te fazer perder pontos. E aí, a gente falou aqui, repertório, no caso, retomar o argumento, falamos sobre aqui as ações repressivas, na garantia ainda dos direitos humanos. E aí, continuando. Afinal, a preservação da ordem pública não pode se dissociar do respeito à cidadania. Então, a polícia deve garantir, certo, a preservação da ordem pública, mas observando, se atentando à questão do respeito à cidadania, mesmo diante da prática de ilícitos. Então, a existência, a presença, um contexto de ilicitude, de ilegalidade, não abre precedente para que se haja de uma forma ilegal, tá certo? Desproporcional, ilegal e com aplicação da força desnecessária, tá? E aí eu trouxe o quê? Esse repertório, conforme dispõe a portaria interministerial 4226 de 2010, ou você pode falar portaria do Ministério da Justiça, se você não se lembrar, se cair um tema parecido com esse daqui, semelhante, você pode falar portaria interministerial, no caso 4.226 de 2010, é do Ministério da Justiça, ao estabelecer parâmetros como a necessidade e a moderação na atuação de forças de segurança. Então, isso aqui tem tudo a ver com o que eu falei anteriormente, ó, necessidade e moderação na atuação das forças de segurança. Aqui tem tudo a ver com a questão da atuação repressiva. Que quando a gente pensa na atuação repressiva, a gente pensa em embate, confronto, força, tá certo? Ai, professora, mas eu tenho minhas ressalvas em relação a isso. Não tenha na redação, não. Na redação, fale o que o corretor, escreva o que o corretor quer ver, tá certo? Então, ó, estabelecer parâmetros. O que essa portaria interministerial fala? Ela fala sobre o estabelecimento de parâmetros, né, certo? Como a necessidade e a moderação na atuação das forças de segurança. Então, tem que ter, mais uma vez, legalidade, proporcionalidade e excepcionalidade. E aí, eu vou fechar com o quê? Com a repercussão, com o REP. Dessa maneira, a conduta técnica e imparcial dos agentes confere legitimidade às intervenções estatais e fortalece os pilares do Estado democrático de direito. Então, olha como está tudo. A Sebrasp gosta de cidadania, democracia, legalidade, isonomia, respeito, ela gosta dessas palavras, tá certo? Então, aqui nós temos o nosso P3, parágrafo 3, que está falando sobre a ação repressiva. Falamos já sobre a ação preventiva, lá na introdução contextualizamos o tema, e agora nós vamos para a nossa conclusão, e na conclusão a gente vai falar também sobre a atuação educativa. Então, como ele está pedindo para falar sobre uma atuação educativa da polícia, a gente já aproveita para falar sobre um exemplo. Aqui a gente pode trazer o PROERD, por exemplo, como eu trouxe. Então, ó, portanto, elemento coesivo que denota conclusão, importante que você traga isso. Além de suas atribuições operacionais, o policial militar exerce relevante função educativa na sociedade atual. Então, o policial militar exerce relevante função educativa. Ele não tem só atribuições operacionais, ele tem também uma função educativa. Lembre-se de que a gente está falando sobre o papel do policial militar na sociedade contemporânea. Atribuições operacionais, como a atuação preventiva e a atuação repressiva, e também a função educativa. A função educativa, ela está muito atrelada à função preventiva, tá certo? A presença preventiva da polícia, as rondas escolares, por exemplo. Então, tem muita ligação. Nesse sentido, palestras e ações desenvolvidas em escolas,
A exemplo do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, contribuem para a disseminação da cultura da legalidade e para a prevenção da violência. Então, olha só, quando eu cito o PROERD aqui, cadê o PROERD, né? Programa Nacional de... Eu estou falando sobre a atuação educativa da polícia, que é preventiva também. Que contribui para quê? Para a disseminação da cultura da legalidade e para a prevenção da violência. Então, quando eu falo de prevenção, eu estou falando de educação. Assim, ao prevenir a violência e estimular a cultura de paz, ou seja, a atuação educativa, o policial militar reafirma seu compromisso com a cidadania e contribui para a construção de uma sociedade mais justa, segura e democrática. Aí você encerra com chave de fenda, né? Nem de ouro. Fechou aí. Se você pensar bem, porque há pessoas que vão falar assim, não, é muito difícil escrever. Se você pensar bem como que funciona a lógica, a dinâmica dessa redação, tá em casa, tá? Então, assim, você saber o que você precisa falar na introdução, depois no próximo parágrafo, depois do outro, você tem que contemplar esses tópicos, é tranquilo. Você precisa ter um ou outro repertório. Você precisa, por exemplo, ter ali, para lançar mão ali na sua mente já, um repertório, por exemplo, da Constituição, uma lei de execução penal. Tem que estar assim, ó, engatilhado, tem que estar na ponta da sua língua. Lei Maria da Penha, as atualizações, por exemplo, sobre misoginia, sobre violência doméstica, o mapa da violência também. Por exemplo, a gente tem o ECA Digital, que é uma atualização, é a digitalização, ou aliás, é a ampliação da cobertura da proteção integral à infância e adolescência no ambiente digital, tá certo? Você sabe, por exemplo, que bullying e cyberbullying agora são tipificados como crimes, que existem projetos governamentais aí para aumentar a segurança nas escolas, a gente teve muitos casos de ataques a escolas. Aqui um repertório ótimo se cai um tema sobre insegurança ou violência escolar. De acordo com o estudo da Unicamp, cerca de 92% dos ataques nas escolas brasileiras, né, a escolas brasileiras, eles foram efetuados, materializados por alunos ou ex-alunos, que de alguma forma sofreram algum sofrimento emocional, passaram por algum sofrimento emocional, bullying. Então isso já traz à nossa mente o quê? A necessidade de equipes multidisciplinares para garantir proteção, prevenção, tá certo? Então, ó, esse material aqui vai para vocês. E aqui é sobre os quesitos avaliados, ó, a gente tem um padrão definitivo de resposta. Então, olha só, ele vai avaliar o quesito 2.1, né, que fala sobre o candidato que não aborda a promoção dos direitos humanos, o candidato que apenas menciona, o candidato que aborda de forma não organizada e não consistente ou não articulada, ou que aborda de forma organizada, consistente e articulada com o texto. Isso aqui ele vai seguir esse manual aqui, ó. A mesma coisa, ó, não apresenta, apresenta, mas não articula, apresenta de forma articulada, é isso que ele vai seguir. Então, quando você afirma, explica, exemplifica e fala sobre as consequências, você está desenvolvendo. Está tudo articulado. Tá certo? E aí eu trouxe 2 temas para vocês treinarem, tá bom? Tá completinho aqui, só não trouxe o texto. Aliás, no material de vocês tem o texto motivador, tá bom? Mas aqui a gente tem o tema, o papel da Polícia Militar no combate à violência contra a mulher. E aí você tem, ó, 2 tópicos. A atuação preventiva da polícia na proteção das mulheres e ações educativas e comunitárias voltadas ao enfrentamento da misoginia e da violência de gênero. Beleza? E o segundo é a proteção integral da criança e do adolescente como dever da sociedade e do Estado. Quando eu tô falando do Estado aqui, você pode envolver a polícia. E aí o tópico 1, papel das forças de segurança na proteção da infância e adolescência e medidas preventivas e educativas para o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, tá certo? Então, busca seguir essa mesma lógica, tá certo? Transcreva à mão, não digita. Quando você transcreve à mão, quando você escreve, você aciona 174 canais de memorização, de acordo com a neurociência. E quando você digita, você aciona 17 canais. Então, isso aqui vai ficar muito mais visível, palatável, materializado na sua mente quando você escrever. Tá certo? Foi um prazer estar aqui com vocês. Deixar aqui com vocês sempre o meu lema de vida, que é preciso coragem para ser quem você decidiu ser em um lugar onde ninguém ainda é. Qualquer coisa, fala com a gente lá, ó, professora Letícia Lima Underline, prof. Letícia Lima Underline, ou marca texto educação, tá certo? E lembre-se de que vai ter a nossa maravilhosa MRV. Cadê, ó? Escaneia esse QR Code aí, fala com essa galera, faça parte. A véspera da prova vai ser determinante.
Beleza? Então, gente, ó, grande beijo pra vocês e até lá. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!